Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 66.930 dólares. Bitcoin que não consegue demonstrar força e nem se manter acima dos 70. Nesse momento a gente está rompendo para baixo e indo testar suportes decisivos e muito importantes. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação e piora do preço, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, primeiramente vamos começar aqui falando um pouco mais sobre o longo prazo, tá? Então eu quero falar um pouco sobre o diário com vocês, a gente vai falar um pouco sobre esse novo teste aqui, decisivo para o preço, e também vamos atualizar aqui os nossos indicadores de sentimento, tá bom? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Então tá, caras, vamos começar falando um pouquinho aqui sobre o diário, tá? E o diário, caras, a situação é bem tensa, a gente não conseguiu se segurar nesse suporte nos 68 mil dólares, estamos abaixo da região e estamos brigando no suporte dos 66. Por que esse suporte é tão importante, caras? Porque ele é o suporte que segurou quando o preço fez o rompimento do nosso padrão de continuação da alta. Então a gente tinha esse padrão que a gente estava semanas brigando, a gente o rompeu, retestou e segurou. Se a gente voltar aqui e perder esse padrão, a gente não só está saindo de uma tendência de alta clara aqui, mas a gente está voltando por uma consolidação que a gente está há muitos meses, né, cara? Desde o comecinho de março ali, é uma consolidação aí, ou seja, a gente tá aqui, cara, se a gente for parar pra pensar, 100 dias, né? 100 dias do preço andando de lado. Perder esse 66 confirmaria isso, o que seria muito ruim, tá bom? Então, eu acredito que se a gente começar a ver esse 66, o preço fechando abaixo do 66, eu não vou querer me manter no long que eu estou no Bitcoin entre os 60 e os 57 mil dólares, tá bom? Beleza, a partir daí a gente vai ficar de olho para acumulações? Sim, eu acho que a gente já tá tendo boas oportunidades de acumulação, seja pensando em trades no Bitcoin, seja pensando principalmente nas altcoins que estão bem fracas. Então eu acredito que a gente sim está tendo oportunidade de acumulação. Porém, neste momento aqui, eu diria que se a gente perder os 66, a gente vai ter que tomar cuidado, porque a gente pode ter quedas muito maiores e algumas novas semanas de consolidação. Tá? O lado positivo que eu vejo de toda essa história é que amanhã a gente deve ter uma decisão se o preço vai romper ou não essa região, né? Justamente porque amanhã vai ser um dos dias mais importantes que eu me lembro no mercado, já que a gente tem dado de inflação CPI saindo amanhã às 9h30 da manhã, ou seja, a gente vai ter muita volatilidade já de manhãzinha, tá? A expectativa é que a gente tenha uma inflação de 0,3% no núcleo e que vá para 3,5% no ano. Já a inflação cheia, a expectativa é apenas 0,1% e que ela se mantenha 3,4% no ano. Se isso aqui vier melhor do que o esperado, a gente já pode começar o dia pumpando. Se vier pior do que o esperado, provavelmente a gente vai perder os 66 mil dólares, tá bom? E não é só isso, né? Porque aí um pouquinho mais à tarde aqui, olha só, às 3 horas da tarde a gente tem a decisão de juros, que vocês sabem, provavelmente a gente vai manter aí os juros inalterado, tá bom? Nesse momento aqui, 99,4% do mercado espera que esse juro se mantenha inalterado, ou seja, vai se manter inalterado. Acho que eu nunca vi o mercado não fazer quando a gente tem uma maioria tão gritante assim, tá bom? Mas o que o Powell falar depois é que deve fazer o mercado se mover. Porque tá todo mundo na dúvida, quantas vezes a gente vai abaixar os juros até o final do ano? A maioria do mercado nesse momento acredita em um corte, mas tem uma boa parcela do mercado acreditando em 2 cortes, tá bom? Então o lado que vencer aqui, digamos, o lado que o mercado realmente começar a acreditar com mais afinco do que vai acontecer, deve ditar pra gente se a gente vai subir ou cair para romper 66 ou não, tá bom? Então muita atenção, caras. Se depois do discurso Powell a maioria do mercado começar a acreditar em 2 cortes, a gente deve subir. Se a maioria começar a acreditar e esse número crescer dos 38% em apenas um corte, a gente deve começar a cair. Tá bom? É claro que isso aí também vai depender muito dos dados de inflação, do que o Powell vai falar, então realmente amanhã esperem um dia de bastante volatilidade, ok? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês aqui é quando a gente olha para o S&P 500 e a Nasdaq. Parece que a gente está um pouco tenso hoje, tá bom? S&P 500 e Nasdaq estão em queda, beleza, não são quedas tão grandes, mas o mercado me parece meio tenso assim, o mercado me parece meio apreensivo em relação a esse dia tão importante amanhã. Isso está contaminando um pouco
pouco o Bitcoin, mas claramente o Bitcoin está mais fraco, tá? Então quando a gente olha aqui, o Bitcoin, a gente tentou romper os 70 mil dólares de novo, né? Ontem não conseguimos e rompemos para baixo aqui, tá bom? Então a situação é tensa, sinceramente. Como vocês sabem, eu não abri long no Bitcoin nessa região justamente porque, apesar da gente estar numa tendência de alta, cara, o mercado tá estranho, né? O mercado não tava conseguindo demonstrar força e tal. E, sinceramente, eu não tô de olho para abrir um long aqui, não. Eu tô mais de olho, como eu disse para vocês, se eu não tivesse long no Bitcoin, eu cogitaria, mas como a gente já tem, eu não vou fazer nada, né? A gente tá carregando esse long já há algumas semanas, desde ali de abaixo dos 60 mil dólares. E nesse momento eu tô mais de olho nas altcoins, tá bom? Então eu entrei em mais longs nas altcoins e acumulei 5 criptomoedas hoje. Se você é membro, é só você ir aí na parte de trade position que você vai ver, tá bom? Se você ainda não é membro, calma, cara, que a gente tá para lançar aí o membros novamente, e dessa vez com parcelamento 12 vezes sem juros. Então muita gente tá pedindo isso, acalme-se que vai rolar daqui a pouquinho, tá bom? Eu aviso para vocês. Show de bola, cara. Então é isso, tá bom? Em relação à análise técnica, segurar o 66 é importante e a gente deve ter essa decisão amanhã. E agora, onde a gente precisa romper? Claramente os 70, beleza? Se a gente vê o Bitcoin passando dos 70 mil dólares, a gente volta para uma tendência clara de alta e a partir daí a gente pode ver novas máximas chegando. É claro que a gente vai ter a resistência no 72, mas me parece o mais importante agora o 70, tá bom? Porque foi aqui que a gente começou o rompimento e vocês vão ver que não é um rompimento muito bonito, tá bom? Afinal, a gente... Beleza, não é que a gente tá tendo um aumento de Open Interest, caras, mas esse Open Interest não caiu tanto, sabe? Então, quando a gente pega todo esse movimento aqui, a gente tá meio de lado, vocês estão vendo? Então isso não é bom, tá? Em especial porque a gente viu muitas pessoas entrando em long agora. Então não é uma queda tranquila, igual foi a última que a gente teve até os 68.500. Essa é uma queda mais preocupante, na minha opinião. E isso, como eu disse, não me deixa entrar num long no Bitcoin agora, mas, ao meu ver, dá a oportunidade de entrar em altcoins que estão numa situação um pouco melhor, beleza? Ou pelo menos mais baratas. Então esse long short ratio muito elevado é um sinal de perigo e é um sinal que me deixa um pouco preocupado, essa falta de queda do Open Interest aqui. Outro ponto importante que eu posso destacar é o CVD, cara. O CVD está na mínima histórica, então aqui a gente tem um ponto positivo, né? Aqui é um ponto positivo, isso mostra que, beleza, cara, se a gente perdeu o 66, a gente pode consolidar mais algumas semanas, a gente pode ter quedas, para quem sabe testar o 60 de novo, mas de maneira bem clara, o que me parece aqui é um padrão de continuação da alta com maior probabilidade de eventualmente a gente romper para cima. Então, de maneira muito clara, se não segurar os 66, problemas, olho para testes ali nos 60, quem sabe abaixo, ao mesmo tempo que daria mais tempo e mais oportunidades para a gente fazer grandes acumulações e que a gente está fazendo dentro do membros, né? A gente não estava comprando quando a gente estava ali no 72, 71, 70. Agora que a gente teve quedas e que a gente está numa zona de suporte, na maioria das altcoins, na maioria delas está brigando em fundos importantes, a gente pode olhar para acumular. Beleza, caras? Então é isso, tá? Para finalizar aqui, falando um pouco sobre ordens de instituições, a gente tem algumas ordens acima, né? Então, essas instituições realmente pressionaram o preço, a gente não conseguiu romper aquelas ordens, né, caras? E nesse momento aqui a gente vê que no 66 não tem tanta ordem segurando mais. Então, sinceramente, não é um suporte assim que eu tô muito otimista que a gente vai segurar. E eu entendo também que eu não vou shortar pelo 66, porque no 65 já tem muita ordem, tá? Então talvez a gente não tenha grandes compras no Bitcoin por não ser uma zona de suporte, mas como tem muita ordem aqui, eu sei que a gente vai comprar muitas altcoins por ter uma zona aqui de muitas instituições querendo acumular, né? Bem semelhante ao que a gente tinha lá em cima, agora a gente tem aqui embaixo, tá bom? Se for olhar um ponto positivo aqui é que tiraram aquelas ordens grandes no 72, talvez aquelas instituições elas já tenham conseguido levar o preço para onde elas queriam, essas ordens não estão mais lá, mas nesse momento 68.500 tem uma ordem grande aqui e é uma primeira zona que, se a gente romper, a gente vai analisar o mercado e falar, opa, pode estar acontecendo algo legal. Antes disso, caras, a gente assumiu uma tendência de baixa, como eu disse, esse Open Interest não ajuda e a situação é tensa, mas nem por isso, no longo prazo, a gente está pessimista, tá? O curto prazo continua indefinido, piorou a situação, mas no longo prazo me parece que a gente está numa gigante acumulação, os indicadores mostram isso, para a gente continuar subindo, tá bom? Então se perdeu os 66, caras, agradeça, porque talvez seja a última chance que você vai ter de comprar Bitcoin e altcoins baratos antes da gente ter um pump significativo.
Beleza, caras? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade, provavelmente com vídeo à noite, tá bom? Então é isso, um forte abraço e a gente se vê.